Estamos no ar com mais uma vídeo entrevista aqui no Diário de Goiás. O nosso convidado hoje é o presidente do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo, Adriano Oliveira. Administra aí essa entidade importante que presta, né, o serviço do transporte coletivo mediante uma parceria público-privada na região metropolitana de Goiânia. André Oliveira, bem-vindo aqui ao Diário de Goiás. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Altair. Uma boa tarde a todos os que estão nos assistindo aí. E para a gente é mais uma oportunidade de estar colocando as questões do transporte para que todos possam compreender o tamanho da crise que nós estamos vivendo também no transporte. E você abre a questão com essa palavra crise. O transporte coletivo está sempre em crise. E aí é realmente uma tensão grande, né? Vinha uma crise de sustentação financeira com debate sobre passagem de transporte coletivo, chegou a pandemia, foi obrigado a limitar a capacidade de embarque de passageiros, e agora, com menos passageiros, qual é o tamanho da queda da receita das empresas do transporte coletivo de Goiânia? Bem, Altair, o tamanho dessa queda é hoje de aproximadamente 70%. No início da crise, no final do mês de março, início de abril, chegou a ser mais de 80% o tamanho dessa queda. Então, hoje, o que a gente assiste no transporte, e você tem razão, a gente vem de crise em crise. A partir de 2015, nós experimentamos diversas crises no transporte, e atualmente nós estamos passando pela pior crise, talvez, da história do transporte, talvez não só do transporte, mas de quem tem, pelo menos a minha idade, eu acho que nós nunca experimentamos uma coisa assim. Para presidente, tivemos aí como uma situação nova, né, uma proposta do governo ao Poder Judiciário para que 23 milhões de reais sejam, de certa forma, suportados pelo poder público entre Estado e prefeituras e CMTC para custeio deste desequilíbrio econômico-financeiro. O senhor acompanhou essa negociação dessa proposta? Ela resolve o problema no momento das empresas do transporte coletivo ou não? Sim, Altair. Esse plano que foi apresentado pelo Estado, inclusive em juízo, esse plano foi apresentado em juízo, ele é um plano que foi construído a partir de diversas discussões que existiram. Inclusive, quando o SET, o sindicato, entrou com a ação, o objetivo era exatamente esse, da gente poder sentar com o poder público e, a quatro mãos, construir uma solução para o transporte nesse momento de crise. Eu faço sempre questão de lembrar que o transporte é um serviço público essencial, um direito social e que, portanto, é responsabilidade, sim, do poder público, do Estado, de viabilizar esse serviço. Quando você falou na questão da crise para dizer como chegamos nesse número e nessa negociação, o que temos? Na verdade, o transporte, ele, no mundo inteiro, ele não consegue hoje mais sobreviver somente com a tarifa, e nesse caso, nesse momento, com a queda da receita tarifária, a gente sequer consegue manter o serviço. Então, a partir daí, a gente iniciou a discussão com o poder público, essa discussão avançou muito, foram diversas reuniões, e chegamos a essa solução. Se você me perguntou se essa solução atende, sim, essa solução atende na medida em que ela recompõe o custo do serviço. E como eu disse, nesse momento, o que nós estamos buscando é único e tão somente manter um serviço de qualidade para esse momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos preocupados em recompor margem de lucro, em recompor remuneração de capital, de investimento, depreciação, nada disso. A preocupação é com o serviço, é com a população. E acho que esse plano, sim, atende, esses 23 milhões e meio irão suportar, sim, o custo da operação. Essa decisão conseguida pela Prefeitura de Goiânia, suspendendo a liminar nas instâncias superiores,
ela interfere de alguma forma nesse acordo proposto pelo Estado? Eu não sei a exata extensão no campo jurídico. Eu confesso a você, essa decisão foi de ontem, ainda não tivemos tempo para ter uma análise mais precisa. Nosso corpo jurídico está olhando e vendo todas as possibilidades, mas eu estou menos preocupado com essas questões processuais, jurídicas, e muito mais preocupado em ter, por parte do poder público, a compreensão de que o transporte é responsabilidade do poder público. Nós estamos vivendo um gravíssimo desequilíbrio e que as empresas sozinhas não dão conta de resolver o problema. Então, eu acredito muito mais na negociação do que propriamente numa solução jurídica. Solução jurídica foi importante para que a gente sentasse à mesa, para que a gente discutisse, chegasse até esse acordo que você disse, que, só lembrando, esses 23 milhões e meio é o valor do descompasso financeiro entre receita e custos no mês de março e abril. Só para você ter uma ideia do volume e do tamanho do problema. Se formos atualizar isso já para hoje, dia 20 de maio, isso com certeza ultrapassa já os 30 milhões, podendo chegar a praticamente 40 milhões até o final do mês de maio, né? Como é que esse descompasso, né? Como é que ele surgiu, né? Como é que ele aparece? Ele aparece a partir do momento em que há essa redução de demanda. Com a redução de demanda, de número de passageiros, para ficar bem claro, né, para quem estiver nos vendo, a redução foi de um total de aproximadamente 550 mil passageiros dias. Inicialmente, isso caiu para 90 e poucos, 100 mil passageiros. Isso hoje está estabilizado em torno de 150 mil passageiros. Então, o que ocorre? Com essa redução de passageiros, a receita do sistema também caiu na mesma proporção. Então, a gente teve uma redução na faixa inicialmente de 80%, que hoje está estabilizado em 70%. Você tem custos fixos que não tem como ser alterados. Além disso, a gente é obrigado a manter um mínimo de frequência no serviço. Nós não temos como simplesmente abandonar algumas linhas ou ampliar muito os horários. Então, a gente tem que manter um serviço. E nesse momento, mais ainda, por quê? Porque a gente está tendo que transportar somente os passageiros sentados. Isso faz com que a nossa capacidade de transporte, especialmente no horário de pico, caia para praticamente 1/3. Então, a gente está tendo que manter uma oferta, um custo muito alto e sem a devida receita. Então, esse descompasso financeiro, ele surge a partir daí. Uma redução brusca da ordem de quase 80% na receita, sem a possível, provável e natural contrapartida na redução do custo. Então, esse descompasso que hoje, agora, até o final de maio, deve totalizar aí algo em torno de 40 milhões, ele vem justamente dessa redução abrupta da receita sem a mesma redução proporcional da despesa. De certa forma, por causa da pandemia também, há uma redução aí de pessoas que estão evitando o transporte coletivo, estão preferindo outras formas de transporte, como isso tem sido estimulado também em outros países? Sim, esse é um problema. O transporte coletivo é entendido por todos como um local absolutamente insalubre para quem não está tentando evitar a contaminação, né? Essa é a visão de todos, né? E, obviamente, que é um pouco isso mesmo. O transporte coletivo, ele é naturalmente um aglomerador de pessoas. Esse é o papel do transporte coletivo. Então, o que a gente tem observado é que mesmo a demanda de carros tendo aumentado significativamente, a gente tem percebido isso nas ruas de Goiânia, né? Está muito claro que o trânsito está praticamente muito parecido com o que era antes da pandemia. O mesmo não aconteceu com o serviço de transporte coletivo. Eu acho que sim, a sua pergunta é bem pertinente. Eu acho que as pessoas estão evitando o transporte coletivo, muitos patrões estão carregando seus empregados ou pagando
transporte alternativo, alguns estão utilizando o carro próprio para se deslocar, para evitar utilizar o transporte coletivo. Então, isso de fato tem ocorrido. Isso faz com que o problema do descompasso entre receita e despesa continue. Bom, voltando à questão aí da proposta no acordo, né, na ação judicial, vamos mostrar aqui para o nosso internauta, esse, de certa forma, é o número do acordo, né, o documento aqui da Procuradoria-Geral do Estado, 53.510.000 a serem repartidos aí entre o Estado, com o custeio de uma parcela, equivalente a 17%, Goiânia com 41%, Aparecida e tal. Essa distribuição, pelo que eu consegui entender, é de que leva-se em consideração uma razoável distribuição no sentido da participação de cada um nas instâncias, né, da gestão do transporte coletivo. E nós estamos aqui com uma grande dúvida se o melhor é essa distribuição ou se é uma distribuição por volume de passageiros. Para as empresas, faz alguma diferença? Não. Nós temos muita preocupação em relação a isso, porque acho que, inclusive, esse é o ponto hoje que talvez esteja afastando um pouco a possibilidade de um acordo, né, entre todos, especialmente os municípios que compõem a região metropolitana de Goiânia. Para nós não faz diferença nenhuma, a gente entende que o importante é que seja aportado esse valor de 23.510.000, que é referente a março e abril, urgentemente, viu, Altair? É importante dizer isso, as empresas já ultrapassaram há muito tempo o limite da capacidade delas, as empresas estão se financiando praticamente em fornecedores que têm sido compreensivos, né, que continuam fornecendo as peças, os insumos para que o transporte funcione, mesmo às vezes com as empresas atrasando os pagamentos. De fato, esse valor precisa ser urgentemente aportado. Por quem? Pelo poder público. Dentro do poder público, a gente não quer, de fato, ter nenhum tipo de desgaste para poder dizer qual seria a repartição. Acho que entre eles tem que haver uma concordância. O que o Estado propõe é com base na lei que criou o CODEMETRO, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Me parece, do que eu já ouvi, foi a única referência que o Estado conseguiu encontrar dentre as diversas leis que compõem ou que definem a região metropolitana de Goiânia. Mas nós estamos vivendo um momento excepcional. Eu não sei se o Estado tem uma visão de que somente essa repartição é correta. Eu acho que foi uma iniciativa do Estado, dentro do que ele pesquisou na legislação que existe, né, algo que pudesse servir de referência. Agora, eu acho que cabe ao Estado e aos municípios sentar e negociar isso de alguma forma. Se os municípios entendem que essa não é a repartição correta, eles têm total liberdade de colocar outra forma de repartir, discutir isso com o Estado, né? Nós vamos ter aí, espero e acredito que em breve, um repasse grande de recursos da União para estados e municípios, justamente para quê? Para que os estados possam fazer frente aos desafios da crise. Um dos grandes desafios em todos os estados, em todas as capitais, em todos os municípios que têm transporte coletivo, é o transporte coletivo, Altair. Essa decisão, por exemplo, do governo do estado, de somente permitir passageiros sentados, em que pese isso tenha e está causando um efeito colateral, que é a dificuldade de se esvaziar os terminais no horário de pico, de fato fazer com que as pessoas esperem um pouco mais nos terminais, mas foi uma decisão que buscou exatamente isso. Precisamos de evitar contágio. Então, a crise, ela oportuniza que eu acredito que os entes possam sentar e rediscutir isso, se for o caso. Eu não sei a visão do Estado, mas eu acho que esse é o ponto hoje que a gente precisa de vencer. E, infelizmente, as empresas não têm como opinar nisso, né? Bom, presidente,
O transporte coletivo está na agenda. Eu agradeço a sua gentileza aí debater esse assunto conosco. Como a gente colocou agora há pouco no início, né? O transporte está em crise, é preciso encontrar saídas para essa crise. O bom da pandemia é que trouxe o assunto para frente, né, para o debate. Vamos continuar acompanhando. Obrigado pela disponibilidade, por esse diálogo com o internauta aqui do Diário de Goiás. Eu é que agradeço, Altair, e sim, isso que você colocou é muito importante. O simples fato da gente estar discutindo o transporte, os problemas do transporte, vai fazer com que algum tipo de solução apareça. Então, a crise, ela oportuniza isso, a gente discutir e buscar soluções. E é isso que o sindicato está fazendo, e acredito que o poder público também está fazendo e irá fazer melhor ainda na hora que, de fato, achar uma saída e compor uma solução para que a gente vença esse momento de crise. Obrigado pela entrevista. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Altair.